Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a decoração desse bolinho maravilhoso e bem simples. Para quem não tem muita noção de decoração, vai fazer esse bolinho bem prático, rápido, sem nenhuma dificuldade. Gente, essa é a massa amanteigada que eu tenho aqui no canal. Vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhadinha nessa massa. Essa massa é fantástica, ela é muito estruturada, ela é muito saborosa. Você pode colocar calda, você pode fazer bolo de andar, você pode brincar com essa massa. Essa massa é muito maravilhosa e o mais importante, gente, essa massa ela traz um sabor bem diferenciado, tá? A massa manteigada é a melhor. Eu prefiro trabalhar com essa massa porque eu acho ela muito saborosa. Olha como é que ela é por dentro. Maravilhosa, maleável, não quebra. Ela não quebra o toque. Você pode pegar ela, transferir para um prato, qualquer lugar, que ela não vai desestruturar. Solta muito pouquinho farelo, quase nada de farelo, a não ser na hora que você está realmente cortando, tá? Uma massa muito prática para você estar trabalhando aí e que o pessoal vai gostar bastante. Gente, essa massa está no canal, como eu já falei. Cortei ela em 3 discos e agora nós vamos fazer o recheio desse bolo. Esse bolo vai ter o recheio de ninho e o recheio de Oreo. O de ninho eu vou usar 1 leite condensado e 2 cremes de leite e 50 gramas de leite em pó. 50 não, 40 gramas de leite em pó. Vou deixar a receita na descrição do vídeo também, tá? Gente, na panela eu coloquei o leite condensado com o leite em pó e diluí bem, tá? Eu sempre coloco o leite condensado com algum pó antes de botar o creme de leite, porque facilita bastante e tira todos os gruminhos, tá bom? Depois que eu coloquei os ingredientes na panela, eu vou levar para o fogo e agora a gente vai fazer o nosso recheio de ninho, tá? Quando começou a borbulhar, você vai continuar mexendo até o ponto que chegar ao ponto de bloco. Você levanta a espátula, ele cai em cima do recheio e não afunda. Esse é o ponto de recheio que eu quero para o meu bolo, tá? Depois que eu fiz isso, eu vou tirar do fogo, vou botar na minha bancada e vou mexer muito bem, até para o brilho ficar um pouco melhor e para tirar qualquer tipo de gruminho que tenha ficado durante o meximento ali na panela, tá? Depois eu vou adicionar essa mistura dentro de um pote para esfriar, com plástico filme para não criar película e vou fazer o meu segundo creme, que vai ser o brigadeiro de Oreo, tá? Coloquei dentro do potinho, venho com o plástico filme e boto essa massa para descansar. Gente, com a mesma panela, eu vou fazer o recheio de Oreo. Você não precisa lavar a panela, como a gente fez um recheio neutro, branquinho, clarinho. Você não tem necessidade de lavar a panela para fazer outro recheio. Vamos colocar 1 leite condensado, 2 cremes de leite novamente. Eu não gosto de botar o Oreo quando esse creme está no fogo. Eu prefiro fazer o brigadeiro e só no final adicionar o biscoito Oreo, tá? Mas aí vai da preferência de cada um de vocês. Tem gente que coloca no início, tem gente que não gosta, tem gente que coloca só o recheiozinho do biscoito Oreo no fogo, depois coloca o biscoito triturado, tá? Chegou em ponto de bloco, vamos tirar do fogo, vamos dar uma esfriadinha nessa massa, fora do fogo, claro. E eu venho com o meu biscoito triturado, tenho 2 pacotes de biscoito Oreo de 90 gramas e jogo na minha massa. Essa parte é super opcional, porque você pode tanto fazer no início como no final, vai depender do gosto de cada um. Faço a mesma coisa, coloco plástico filme para não criar película e vou deixar descansar. Agora eu tenho uma forma de 20 centímetros por 10 de altura. Coloquei um saquinho transparente e vou intercalar massa. Vou molhar minha massa com uma caldinha bem simples, mas cada um faz a calda que quiser. A minha é leite condensado, água e essência de baunilha. Coloquei numa garrafinha higienizada e fiz uns furinhos na tampa, se você não tiver aquele regadorzinho de bolo, tá? Também dá super certo. Venho molhando a minha massa, você vai colocar no olhômetro mesmo e
Agora eu vou vir com o recheio de ninho. Esse recheio de ninho, eu vou colocar um pouquinho de chantilly para dar mais cremosidade nesse recheio, tá? Super opcional também. Se você não quiser colocar o chantilly, você não precisa. O chantilly é mais para dar essa cremosidade nesse recheio. Venho, coloquei o chantilly e misturo muito bem até agregar todo esse brigadeiro de ninho ao chantilly, tá? Olha só como é que fica maravilhoso esse creme. Olha, muito gostoso, gente, que fica. Bem lisinho também. Olha só a textura que fica. Agora nós vamos vir com uma camada de recheio e vamos colocar nesse bolo. A nossa primeira camada vai ser de ninho, mas você pode intercalar da sua preferência. Se você quiser começar com Oreo, não tem problema, tá? Coloco a minha camada de ninho e espalho muito bem na minha massa. Agora eu vou vir com outro disco de massa e vou intercalando novamente. Vou colocar uma camada de massa e molho. Gente, sobrou praticamente 2 espátulas de recheio. Vou reservar e vou tentar fazer 4 camadas de bolo. Coloquei mais um disco de massa. Venho regando esse bolo para ele ficar bem molhadinho. Cuidado só para não molhar demais, porque depois ele pode desandar. Se você tiver que transportar ele para algum lugar, pode ser que ele desande. Então não molhe muito também, tá? Aí agora eu venho com o meu recheio de Oreo e coloco. Gente, meu bolo vai dar 4 camadas de bolo. Por quê? Esse bolo que eu fiz deu 3 camadas, mas eu tinha mais um disco sobrando aqui, então eu acabei fazendo 4 camadas de bolo, tá? Mas é a mesma massa. Venho com o meu recheio de Oreo e venho espalhando sobre a minha massa, tá? Você também poderia colocar chantilly no de Oreo, mas eu quis deixar esse sem chantilly. Sobrou um pouquinho de Oreo ali, eu fui e misturei com chantilly, uma colherzinha, 2 colheres, né? E misturei e vou reservar, que eu vou fazer 4 camadas. 3 camadas de recheio, no caso, né? Os restinhos que sobraram. Isso também é opcional, tá? É porque eu quis fazer 4 camadas, mas você pode fazer 2 camadas tranquilamente. Botar todo o recheio de ninho e botar todo o recheio de Oreo. Venho com mais uma massa, molho muito bem. E agora a gente vai vir com aqueles restinhos que sobraram, que é o ninho e o Oreo. Começo com o de Oreo, vai ser uma camada bem fininha, porque sobrou bem um pouquinho dele. E venho espalhando nesse bolo. Agora eu venho com a outra metade do ninho que sobrou, outro mousse de ninho, né? E coloco em cima dessa camada de Oreo que a gente fez. E espalho também por cima muito bem. Gente, super opcional, tá? Isso daí é que eu gosto de fazer umas loucuras mesmo nos meus bolos. Os restinhos eu gosto de dar uma inventada. Venho com a minha quarta massa, dou uma pressionada e dou uma regadinha nela. E agora a gente vem fechando esse saco e vamos embalar muito bem esse bolo para ele não pegar qualquer tipo de cheiro da geladeira e muito menos ressecar, né? Porque se você colocar na geladeira sem o plástico, ele vai ressecar e além de pegar todo o cheiro que tiver na geladeira, vai pro seu bolo. Então nunca coloque seu bolo sem estar bem vedado. Além do plástico, ainda venho com o plástico filme para garantir que ele fique bem vedadozinho. Enrolo mais uma camada de plástico filme e deixo ele bem vedadozinho. Coloquei na geladeira por umas 12 horas e o bolo ficou assim. Agora a gente vai vir decorando esse bolo. Esse bolo eu vou dar uma pré-camada de chantilly, branca mesmo. E não está hidratado esse chantilly, tá? Esse chantilly, ele não precisa ser hidratado na pré-camada do bolo. Eu não tinha uma bailarina, então eu utilizei o prato do micro-ondas.
Mas se você tiver uma bailarina, você pode usar também. Pode usar não, né? Vai usar a bailarina. Como eu não tinha, a gente improvisa aqui e deu tudo certo no final. Gente, fiz a pré-camada com esse chantilly, que não está hidratado. Venho com a própria espátula e venho espalhando esse chantilly. Bem facilzinho, ó. Com a própria espátula, eu tô alisando o bolo. Tudo muito prático. A única coisa que eu não consegui fazer com os utensílios em casa foi jogar o glitter. Porque eu tinha até um spray aqui, só que não deu muito certo. Porque o glitter ele é um pouquinho mais grosso, né? Então ele não passou nesse meu sprayzinho. Aí eu tive que utilizar a bombinha. Mas você pode pegar um pincel também e ir jogando com o pincel o glitter. Agora eu vou tingir esse meu chantilly de lilás. Porque não chegou a ficar roxo. Deixei ele bem lilazinho e venho aplicando esse meu chantilly já colorido no meu bolo. Agora já hidratado, tá? Para hidratar o chantilly, vocês sabem, né? Vocês podem usar o leite condensado ou até um pouquinho de água filtrada. Vai deixar ele bem lisinho. Venho colocando essa camada de chantilly no meu bolo. Não coloco nem muito fina e nem muito grossa, tá? E para alisar, eu vou usar essa espátula, gente. Essa espátula inventada por mim, que se chama uma régua escolar. Mas que deu super certo. Deu super certo, o bolo ficou lisinho. E olha que eu nem tenho prática em alisar bolo, hein? Olha só. Ficou perfeito para quem nunca alisou bolo, né? Tentei fazer um wave cake aqui com a própria espátula. Ficou horrível. Odiei, não ficou legal. Não consegui fazer. Aí eu tinha um pincel de silicone aqui e vim fazendo um wave cake do meu jeito, né? Mas deu certo, pelo menos. E em cima eu fiz um caracol também com o próprio pincel, que deu super certo também, gente. Se você tem um pincel em casa, vai salvar a sua vida. Porque esse wave cake que eu tentei fazer aqui, que eu vi vários vídeos, horrível. Enfim, coloquei meu glitter na bombinha. Vou adicionar primeiro em cima um pouquinho, porque eu não sabia se esse glitter ia dar todo pro bolo. Porque ele é 5 gramas, se eu não me engano. E eu fiquei morrendo de medo. Aí eu vim aplicando primeiro em cima. E apliquei tudo em cima e depois eu vim na bordinha dele. Porque eu fiz as bordas irregulares, porque depois eu quero passar uma camada de dourado aí nessas bordinhas. Aí eu venho fazendo mais forte nessa parte de cima, onde eu tenho as minhas bordas irregulares, e venho aplicando mais forte o glitter. Aí eu vou descendo para um pouquinho do meio e aplico um pouco mais forte também. Venho fazendo isso na minha lateral inteira, sem muito mistério. Também nunca tinha aplicado glitter na minha vida, mas deu certo. Ó, ficou super lindo esse bolo. O bolo mais bonito que eu já fiz, gente. Adorei. E ficou muito gostoso. Gente, agora no rodapé do bolo, eu venho colocando glitter pra dar um charmezinho e deixar aquela parte do meio clarinha. Ficou tipo um degradê. É porque eu não sei, a luz desse celular, a luz do meu ring light não pegou direito. O bolo ficou tão bonito e aí não aparece tão bonitão. Gente, aí eu venho com um pó de decoração dourado, porque o bolo era pra ser roxo dourado. Venho nas minhas bordas irregulares, que são essas partes que ficam mais altinhas no bolo. E venho passando com um pincel, pode ser até de maquiagem, que você tem aí que você nunca usou para maquiagem. E você utiliza ele para fazer essa bordinha dourada. Aí eu fui numa loja de confeitaria e achei essas bolinhas douradas, que eu super amei. Aí eu falei, vou comprar para colocar. Se você não achar, você pode comprar a bolinha branca e comprar o pozinho dourado e pintar elas também, que dá super certo. Fiz toda a minha lateral com essas bolinhas, coloquei em cima para dar um charme e o bolo ficou assim. Quem diria que eu ia fazer um bolo desse? Lindo, maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.